Olá, pessoal. Vamos agora à nossa oitava aula. Ela vai ser rapidinha. Eu vou trazer aqui para vocês 5 questões de concurso que abordam o que a gente estudou nesta primeira parte do nosso segundo módulo. Lembro sempre que aqui nós temos um curso teórico. Você está vendo, você está aprendendo a teoria para poder aplicá-la nas questões que você vai estar estudando aí da sua casa. O nosso objetivo, lembrando, pessoal, que o nosso objetivo é trazer a teoria, é mostrar para vocês, é fazer com que vocês entendam os conceitos de Java, como ler um código, quais são os componentes que existem dentro do código, qual é a sintaxe, quais são os conceitos de orientação a objeto que são aplicados em Java. A nossa ideia aqui é trazer teoria. Lógico que a gente vai consolidar, vai apontar para vocês que a nossa teoria está indo para o caminho certo, está indo para o caminho da resolução de questões. Que esse é o objetivo de vocês. E isso é o que eu quero que vocês façam, que vocês acertem questões. Mas aqui é o primeiro momento onde você está tendo contato com a teoria. Então, não pensem que vamos ter 30, 40, 50 questões de concursos resolvidas no nosso curso teórico, porque esse não é o objetivo do curso. Aguardem os lançamentos do itinerante, onde a gente vai. Aguardem os próximos lançamentos da equipe de provas de TI, que com certeza em algum momento vocês verão questões de concurso de Java sendo resolvidas nas nossas videoaulas. Beleza? Isso posto, vamos ver se o que a gente deu na teoria pode ser encontrado em questões de concursos. A primeira questão que a gente vai ver é do Sérgio Gran Rio, é do concurso da BR Distribuidora de 2011, e ele fala o seguinte: analise o código de um programa Java a seguir. Aí vem um programa e embaixo tem considere o seguinte comando. Aí temos um comando lá da shell do sistema operacional e no final o que será impresso pelo programa ao executar esse comando. Pois bem, vejamos. O nosso querido examinador, ele quer saber se você sabe aquela paradinha lá de que nós temos o método main, ele é executado quando a classe é chamada pela máquina virtual Java, e ele recebe como parâmetro um array de strings. E essas strings elas entram nesse array por meio do que é executado lá na linha de comando. Se o meu comando Java nome da classe tiver argumentos após o nome da classe, esses argumentos serão passados como strings dentro desse array de strings e eu posso usar esses argumentos dentro do meu programa. Nosso querido examinador está querendo saber isso. Vamos dar uma olhada no código. Public class testa_args, o nome da classe é testa_args. Esta classe tem apenas um método, que é o método main, que é o que será executado quando a máquina virtual Java for chamada. E ele imprime, vejam aí, ó, system.out.println, ele imprime o args5, a string que estiver na posição 5 do meu array de strings chamado args. Para saber quem é que está na posição 5 e resolver a questão, pois a questão pergunta o que será impresso pelo programa, nós precisamos dar uma olhada na linha de comando. Vou aproveitar esse momento e já vou trazer para vocês o que é que nós temos numa linha de comando do programa Java. O que é que a gente pode colocar no nosso códigozinho lá na nossa shell quando a gente chama o programa Java, quando a gente chama a nossa máquina virtual Java para executar uma classe. Primeiro nós temos Java, que é o nome do programa, depois uma série de opções. Essas opções elas começam com o menos. Então, menos hotspot é uma opção, que por sinal ela já caiu em desuso, porque ela é mais ou menos antiga. Ela dizia assim, ó, máquina virtual Java, rode com hotspot. Só que isso já virou padrão. A máquina virtual Java ela é hotspot. Lembra lá do nosso conceito de hotspot que a gente viu no primeiro módulo? Se você tem um pedaço de código que é executado várias vezes no seu programa, ele é compilado para trazer velocidade à sua execução que é interpretada. Então, o menos hotspot é uma opção que você não vai encontrar nem lá na documentação oficial de Java 7, porque ela já caiu em desuso. Existem outras opções? Existem. A maioria delas estão relacionadas à melhoria da performance da máquina virtual Java, que a gente não vai entrar no mérito aqui. Um outro exemplo de opção é, além disso, nós temos a opção menos version, que ela vai trazer a versão da máquina virtual Java que está sendo executada. Beleza? Depois das minhas opções, depois de possíveis opções que vão modificar a execução do programa Java,
nós temos o nome da classe, testa_args. Daí pode vir uma sequência de argumentos que na verdade serão as strings que serão passadas dentro do array de strings na hora que eu chamar o método main, dentro do args. E vocês estão vendo que nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argumentos. O nosso array de string args vai ter 7 strings dentro dele. A string 1, a string 2, a string 3. Aí eu te pergunto, qual é a posição da string 1? É a primeira posição lá do meu array de string. Qual é a primeira posição do array de string? 0. Então, na posição 0, nós teremos a string 1. E na posição 1, teremos a string 2. Na posição 2, teremos a 3. Na 3, a 4. Na 4, a 5. E na posição 5, teremos a string 6. Então, pessoal, o resultado da execução desse comando é a impressão de 6 na tela, porque 6 é a string que estará armazenada na posição 5 do meu args, do meu array de strings. Na questão 2, que também é da SESI Gran Rio, foi o concurso da Petrobras 2011, entre outros métodos da linguagem Java, o método pertencente à classe string, que remove espaços em branco existentes no início ou no fim de uma string, é o... Muito bem, pessoal. Estou dizendo a vocês, as bancas costumam cobrar métodos que pertencem a classes do Core Java. Por isso que eu trouxe para vocês, nesta primeira parte desse segundo módulo, uma sequência de classes com seus métodos e atributos relacionados. É importante decorar todos? Eu entendo que não. Como o meu querido colega professor Walter Cunha fala, a melhor forma de você decorar alguma coisa é resolvendo questões de exercício. Então pesquisem, verifiquem as últimas questões do concurso que você vai fazer, da banca, do concurso que você está pretendendo fazer, para estudar, para resolver questões e verificar quais são os métodos que foram cobrados nos últimos concursos. Obviamente que a banca pode trazer um método que ainda não tenha sido cobrado, por isso é importante você ter acesso à teoria. Dá uma olhada nos nossos slides, dá uma olhada no nosso material, beleza? Então vamos lá. Temos 5 métodos aí nas opções de respostas e qual é o método da classe string que remove espaços em branco existentes no início ou no final do string. A gente até viu ele na nossa teoria, né, pessoal? Mas vamos começar pela letra A. A letra A traz o ABS. O ABS é o método da classe math, que a gente não está vendo aqui, mas a gente vai ver mais à frente. A classe math ela traz operações matemáticas. Uma delas é a operação ABS, que vem de absoluto. Qual é o número absoluto? Qual é o módulo de um número? Se você colocar lá ABS menos 5, o resultado é 5. Então, ABS não é a resposta. Trim é a resposta, pessoal. A gente viu que o trim, o aparar, é o método que remove espaços em brancos que estão lá no começo ou no fim de uma string. E essa é a resposta da nossa questão. O método exit ele pertence à classe system, ele termina a execução da máquina virtual Java, termina a execução do programa. O método load a gente não falou aqui. Você pode carregar lá no Hibernate, em outros frameworks de Java e tal, mas o load existe na classe que também pertence a java.lang, na classe runtime. É a classe que representa a execução, o tempo de execução de um programa. Não trouxe ela aqui por achar que ela não é muito cobrada, mas olha eu quebrando a cara, olha ela aí aparecendo. O nosso querido load ele serve para carregar arquivos, pegar o que está nesse arquivo e colocar como uma biblioteca virtual que você pode acessar os métodos que existem dentro deste arquivo, caso ele seja um arquivo .jar, por exemplo. Então, o load é para você carregar arquivos em tempo de execução e jogá-los como uma biblioteca virtual. Lá fora do contexto não é a nossa resposta. E, finalmente, o método handle, ele gera números aleatórios, também é lá da classe math. Então, está aí a nossa resposta, é a letra B. Terceira questão do CESP, TRT do Rio Grande do Norte 2010. Então, vamos lá. O Java oferece uma biblioteca de classes pré-definidas. Olha a nossa API aí, ó. Entre elas, o pacote java.lang. Eu cansei de falar das classes do pacote java.lang. Que, por sua utilidade, deve ser importado pelo programador no código. O nosso querido examinador está dizendo que tem que colocar import java.lang lá em cima. Lembra do primeiro módulo, quando a gente falou de pacote? Antes de as classes serem declaradas, a gente precisa
colocar as classes que serão importadas para a gente não precisar usar o Fully Qualified Name, o nome completo da classe, que inclui o nome do pacote. O nosso querido examinador está dizendo que tem que importar java.lang. Vocês lembram na hora quando nós estávamos usando uma string e tal, que a gente precisava declarar lá import.java.lang, lá no primeiro módulo, em algum momento do nosso curso? Não, pessoal. A gente não precisa importar explicitamente o pacote java.lang. O pacote java.lang ele vem junto da sua máquina virtual Java, vamos dizer assim. Você não precisa chamá-lo, beleza? Quarta questão, CESP MPU 2010, o fantástico concurso que não chamou quase ninguém, proporcionalmente falando. Nós temos um código e ele pergunta: o código da linha 5 produzirá a impressão do conteúdo da variável j que terá o valor null. Vamos ler o código para tentar compreender o código e verificar se o que ele está falando está certo ou não. Na linha 1 nós temos a classe MPU Java 2. Ela possui apenas um método, o método main, que está na linha 2. E vamos ver o que é que tem dentro do método main, o que é que será executado. Na linha 3, nós temos integer i igual a null. Nós temos uma variável de referência chamada i, que vai apontar para um objeto da classe integer, um objeto que representa um tipo primitivo inteiro. Só que o nosso querido objeto i, ou a nossa querida variável de referência i, é nula, porque aponta para null, ou seja, não existe objeto. Nós temos apenas uma variável de referência que aponta para lugar nenhum. Na linha 4, nós temos uma variável primitiva j do tipo inteiro que vai receber o valor armazenado em i. Nós não temos aí um unboxing, nós não vamos desencaixotar o inteiro i, porque na verdade não existe o integer i, porque é null. Então, você está querendo colocar em j null. Só que nossas queridas variáveis primitivas, elas não podem apontar para lugar nenhum. Lembra lá qual é o valor padrão que é armazenado numa variável primitiva numérica quando ela é iniciada, quando ela é declarada, mas não é inicializada? É o 0. Se eu faço int j e não digo igual a alguma coisa, e não escrevo igual a alguma coisa, eu tenho que j vai ser 0. Daí, pessoal, tipo primitivo não pode ser null. E esse é o erro da questão. Porque a partir do momento que você tenta colocar dentro de um tipo primitivo o null, nós temos um erro em tempo de execução, uma runtime exception, uma exceção em tempo de execução. O programa para, porque nós teremos uma null pointer exception, uma exceção, porque você está tentando apontar um tipo primitivo para null. O programa não roda, pessoal. O código da linha 5, que era a impressão do j, do inteiro j, não vai imprimir null, porque inteiro não recebe null. E a quinta questão é para que vocês não errem mais isso. Está meio que repetido. CESP MPU 2010, novamente. Ó. Na linguagem Java, um objeto do tipo integer pode receber valor nulo, porém uma variável primitiva int não pode. Exatamente, pessoal. A gente viu que objetos eles podem apontar para null. Variáveis de referência que vão apontar para objetos podem apontar para null, podem apontar para lugar nenhum. Porém, uma variável primitiva, quando ela é declarada e não inicializada, ela recebe 0, se for numérica. Ela vai receber um valor padrão, pessoal. Tranquilo? Nunca vai receber null. Você não pode fazer int j igual a null. A gente viu isso. E com isso a gente terminou essa aula rápida com questões de concurso. Daí o gabarito, caso você esteja no ônibus lendo nossos slides. Daqui a pouco a gente volta, vai iniciar a segunda parte do nosso segundo módulo. A gente vai tratar de herança em Java. Beleza, pessoal?